Então, a gente pode começar hoje a nossa conversa. Eu esqueci de colocar minha mesinha aqui para a gente escrever para vocês. A gente fica falando agora nas primeiras aulas sobre gases, né? Sobre modelos, mas acho que o mais importante até do que sobre gases, e sobre gases reais e ideais, porque é uma das oportunidades que a gente vai ter de ver isso no curso, né? Essa descrição do que seria o estado da matéria mais simples, apesar de ser muito complicado ainda. E a nossa e a relação, né, com as grandezas físicas. Então, acho que o mais importante que fica também é esse primeiro contato com, não o primeiro, né, mas o primeiro contato com a disciplina, com tratamento de dados, a construção de gráficos e a decisão sobre quais gráficos devem ser construídos, né? Aí hoje, o que eu faria, o que eu queria fazer com vocês, como vocês já devem ter visto lá no nosso ambiente virtual, a gente começa a falar sobre termodinâmica especificamente. Então, eu já coloquei lá para vocês uma aula lá dos professores das disciplinas que eu encontrei, que eu achei que seria bom compartilhar com vocês, né? O professor Tiago e a professora Kátia. Eu vi que uma parte de vocês, eu acho que já assistiu. É bastante conteúdo nessas aulas dessa vez, né? Então seria conteúdo aí de umas 3 aulas ou 4 nossas. Mas vocês já querem fazer algum tipo de comentário sobre as aulas que vocês já assistiram? Ninguém? Não, tá. Nessa introdução, eu acho que a gente tem sobre termodinâmica, é importante a gente definir algumas coisas. Eu vou compartilhar com vocês uma coisinha aqui. É uma coisa que eu sempre mostro nessa disciplina, porque eu considero relevante a gente manter as nossas como é que chama? As nossas definições sempre bem claras, né? Praticamente tudo que a gente faz, que começa agora, por exemplo. Praticamente tudo que a gente faz, a gente usa essas definições. Tá? Então eu vou compartilhar aqui com vocês. Apesar de ter mudado o visual, continua valendo o fato de que eu não vejo mais vocês quando eu começo a compartilhar. Né? Mas quando a gente fala de termodinâmica, a gente tem que fazer algumas delas e elas são relevantes em todas as contas. Né? Aqui. E eu for pensar na palavra termodinâmica, significa basicamente a troca de energia entre o sistema e o ambiente durante um processo. Esse processo pode ser químico, né? Todo processo pode ser considerado um processo químico, mas a gente pode pensar num processo químico que envolve reação química ou num processo que não envolve reação química, é um processo simplesmente de variação de volume, de pressão, de temperatura. E aí a gente precisa definir o que é o sistema e o que é o ambiente, porque é a relação entre eles que vai dar para a gente todas as informações que a gente tem de termodinâmica. Então a gente pode usar uma ilustração bem simples como essa que está dada aqui. Então vamos pensar o seguinte, que o sistema é tudo que está dentro de um certo compartimento, que pode ser pequeno ou pode ser grande,
né? E é aqui que acontece o nosso processo, né? Então, pode ser uma mudança de estado de agregação, pode ser uma reação química, que é o que a gente, como químico, geralmente está mais interessado, pode ser uma expansão, pode ser uma contração, pode ser, enfim, qualquer processo que acontece e a gente está interessado no que está dentro desse sistema. Só que na termodinâmica, a interação do sistema com o que está fora dele é que vai dar para a gente as grandezas que nos interessam. Tá? Tudo que não for o sistema, a gente chama de vizinhança. Tá? E quando a gente chama de vizinhança, tudo é tudo mesmo. Então, em princípio, se eu somar o meu sistema com a vizinhança, eu tenho o universo todo. Tá? Essa é uma definição bem geral e a gente tem que tomar um pouco de cuidado com ela pelo seguinte: muitas vezes, quando a gente trata a vizinhança, a gente trata ela como praticamente infinita, né? Que é o caso aqui dessa definição geral. Na vida real, a gente observa claramente que o sistema influi mais na vizinhança imediata a ele, né? Porque existe, além da termodinâmica, existe o tempo para que essas coisas difundam, né? Para que a interação sistema-vizinhança difunda. A gente não vai estudar esse tempo de difusão, tá? A gente vai assumir que a interação sistema-vizinhança ela é instantânea e é perfeita, tá? Isso vai simplificar a nossa descrição, tá bom? Tá bom? Alguma dúvida aqui, gente? Não? É uma definição. Só deixa eu colocar aqui em tela cheia, né? Eu esqueci. É melhor para visualizar. Então, quando a gente está falando da interação do sistema com a vizinhança, a gente não pode esquecer que alguma coisa separa o sistema da vizinhança, né? E essa coisa que separa o sistema da vizinhança é a nossa barreira de separação, é a nossa. Vai escapou a palavra. Bom, ela vai vir, tá? É, a, nossa, a nossa separação entre o sistema e a vizinhança pode ser dado por uma parede qualquer, né, que tem propriedades que a gente tem que entender, e a gente pode ter um sistema que permite a troca de matéria. Então, eu estou ilustrando aqui com um copo de água, né? Então, se a gente pensar num copo cheio parcialmente cheio com água, a gente vai ter aqui uma situação em que a gente tem o vidro, né? Então esse vidro ele permite troca térmica, né? A gente sabe disso. Se o interior do meu sistema estiver quente, eu vou perceber isso do exterior, porque o calor passa através do vidro e vai para a vizinhança, né? Então a gente pode dizer que eu tenho um sistema que tem uma barreira que troca energia entre o sistema e vizinhança, permite essa troca. E além do mais, o copo ele é aberto no topo. Então a gente também tem a permissão de troca de matéria. Então moléculas de vapor d'água, por exemplo, podem sair desse sistema, assim como você tendo materiais dissolvidos aqui na água, né, gases, você pode ter troca gasosa na superfície da água e esses gases podem também entrar e sair livremente do sistema, né? Então a gente tem a possibilidade também de troca de matéria. Quando a gente tem um sistema desse tipo, a gente chama ele de aberto e ele traz algumas simplificações e algumas complicações que a gente tem que levar em conta
ao analisar o nosso problema, né, o que nos interessa. Em química, é mais comum a gente trabalhar com sistemas que têm barreiras que permitem a troca de energia. Então, aqui eu estou pensando numa garrafa fechada, que vamos dizer que fechada perfeitamente, né? Essa garrafa, uma garrafa também que eu estou ilustrando como uma garrafinha de água de plástico, o plástico não é um bom condutor, mas ele também permite a troca de energia com o ambiente. Então, se o que está dentro estiver gelado, ao tocar aqui, ao medir a temperatura aqui na superfície externa da minha barreira, eu vou perceber que está na mesma temperatura do que está lá dentro. Então, a gente tem a troca de energia possível por essa barreira, mas a gente não tem a troca de matéria. Então, ele está fechado, mas ele ainda permite a troca de energia. E um último tipo de sistema é um tipo de sistema em que a nossa barreira, além de não permitir a troca de matéria, também não permite a troca de energia. A gente chama esse sistema de sistema isolado, e os processos que acontecem dentro desse sistema são processos que a gente chama de processos adiabáticos, em que não existe troca de matéria entre o sistema e a vizinhança, e também a barreira física, né, a separação entre o sistema e a vizinhança não permite a troca de energia. Então, a variação de energia no sistema ela acontece unicamente dentro dele, né? A energia na forma de calor, né? Tá bom? Essas definições, então, quando a gente fala de um sistema fechado, a gente espera que todo mundo tenha na mente o que significa, diferente de um sistema isolado, que é diferente de um sistema aberto, tá? Essas definições, elas parecem óbvias, mas elas têm implicações em como que a gente trata cada um desses sistemas, tá bom? Então, quando a gente tem uma fronteira que, como naqueles dois exemplos, ela permite a troca de energia, a gente chama essa fronteira de diatérmica, porque ela permite, por exemplo, que se eu tenho uma parte, o ambiente, o sistema quente e a vizinhança fria, eu tenho a transferência de calor, de energia na forma de calor, entre o sistema e para a vizinhança, do sistema para a vizinhança. Uma fronteira no sistema isolado, né, é chamado de uma fronteira diabática. Uma fronteira diabática, ela é tal que ela não permite que essa troca de calor aconteça. Então, a troca de energia na forma de calor, ela está impedida. A gente vai descobrir, né, vai analisar daqui a pouco, e pensar o seguinte: só existem duas formas de você trocar energia, que é na forma de calor ou na forma de trabalho. Então, se eu tenho um sistema que a troca de calor na forma de a troca de energia na forma de calor está impedida, a gente está impedindo, a gente está aí eliminando metade das possibilidades de troca de calor daquele sistema. Tá? Isso tem consequências bastante importantes. Eu costumo colocar isso aqui, eu não tirei porque é sempre bom a gente falar mais uma vez, mas a gente precisa também definir propriedades extensivas e intensivas. Então, só relembrando, né, como vocês já me mostraram aí em aulas anteriores, que já tem consciência desse conceito, uma propriedade intensiva é uma propriedade que não depende da quantidade de material. Então, eu coloquei um exemplo que eu considero bastante óbvio, a temperatura. Não importa que eu esteja aqui com o meu becker cheio da solução que me interessa, ou com uma pequena quantidade só, se eles estão em equilíbrio térmico, a temperatura em A é igual à temperatura em B, né? Só que o volume de solução em A é maior que o volume de solução em B, isso a gente consegue perceber. Então, essa propriedade, volume, é uma propriedade extensiva. O volume está relacionado com o número de mols, então a gente também pode afirmar, sem medo de errar, que o número de mols desse líquido
em A é maior que o número de mols do mesmo líquido em B. Mas a gente também já discutiu a respeito do volume molar. Então, eu sempre posso transformar uma propriedade extensiva em uma propriedade intensiva, desde que eu faça uma relação entre elas. Então, se eu fizer a relação volume por número de mols, eu tenho o volume molar e ele passa a ser uma propriedade intensiva. Isso vale para várias outras propriedades que a gente vai estudar, por exemplo, entalpia, energia interna, entropia. A gente vai estudar mais adiante. E aí, eu queria agora definir com vocês calor e trabalho, né? A diferença entre elas. Então, como a gente vai analisar com mais calma mais adiante, essas são as duas únicas formas de haver troca de energia entre o sistema e a vizinhança. Quando eu tenho a transferência de energia na forma de calor, quer dizer que eu tenho uma diferença. Eu tenho uma fronteira que é diatérmica, eu tenho uma diferença de temperatura entre o sistema e a vizinhança. Nesse caso, aqui a gente está pensando que o sistema está numa temperatura maior que a vizinhança, então a tendência natural é que haja troca de energia, como uma transferência de energia do sistema para a vizinhança. E aí, a característica principal da troca de energia na forma de calor é que essa troca de energia ela é transferida de forma aleatória. Então, se a gente pensar, por exemplo, que a vizinhança é composta de gás, né, de ar, esse calor que é dado aqui para as moléculas de ar que estão próximas aqui da fronteira, ela vai fazer com que essas moléculas se movam mais rápido, né, então aumentando a temperatura, mas de forma totalmente aleatória. Não existe um direcionamento para essa troca de energia. Então, você direciona a energia de forma aleatória para o seu sistema, tá? Do seu sistema para a sua vizinhança. Então, é uma transferência de energia aleatória. Por outro lado, quando a gente está falando de trabalho, e aqui o trabalho tem uma definição bem específica em termodinâmica, para quem já fez Física 2, já viu isso com bastante calma, né? Quando eu tenho trabalho, eu também tenho transferência de energia, aqui no caso do sistema para a vizinhança. Só que o que acontece? Quando eu realizo o trabalho, há uma variação da posição, por exemplo, a gente está falando de trabalho de expansão, né? Da posição da fronteira. E aí o que acontece é que a fronteira, a transferência de energia, ela empurra tudo que está próximo dela com uma certa direção, né? Se eu pensar que isso aqui, por exemplo, é um pistão, né? Está subindo e descendo, ao fazer energia, ao fazer trabalho, ao empurrar a vizinhança, toda a energia é transferida de forma direcional, né? Então, o trabalho, ele é uma transferência de energia também, é a outra forma de transferir energia que o sistema tem, só que ele é direcional, né? E aí, trabalho, a gente tem que tomar cuidado na definição, né? A gente tem exatamente uma definição física, né? Força vezes deslocamento, tá? E é nesse sentido que a gente tem que lembrar de não associar trabalho com nada que seja a associação cotidiana muitas vezes não é suficiente. A gente vai ter que entender isso problema a problema. A gente também tem, por exemplo, o trabalho de uma carga elétrica. É uma coisa que vocês vão ver na eletroquímica, né? Então, se eu tenho um trabalho de transferência de elétrons no sistema, isso aqui também é uma realização de trabalho. Você tem o direcionamento do movimento do elétron e esse movimento permite que seja aproveitado como trabalho. Quando você vai fazer lá, vai estudar eletroquímica, é exatamente o que a gente usa o tempo todo hoje em dia, né? É o princípio, por exemplo, do funcionamento de uma pilha, tá? De uma bateria. Tá bom? Em química, uma forma da gente diferenciar isso, para a gente ter uma ideia
seria, por exemplo, são dois exemplos muito diferentes, mas que ilustram o que eu quero falar para vocês. Vamos imaginar que eu tenha água num recipiente e ela esteja a 21 graus Celsius. Eu posso pegar um metal qualquer, um bloco, um cubo, vamos dizer esse metal, que esteja em uma temperatura mais alta. Quando eu mergulhar esse cubo de metal na água, de forma bem simples, a gente sabe que a gente pode imaginar o que vai acontecer, né? O cubo vai esfriar, porque ele vai transferir um monte de energia para a água, dependendo da quantidade, né? Qual a dimensão desse cubo, o volume desse cubo. Isso pode ser muita energia, pode ser pouco, porque a quantidade de energia depende da quantidade de material. Mas, por exemplo, nesse exemplo aqui, não é uma quantidade suficiente para causar uma variação de uma temperatura enorme, mas ao fazer isso e esperar que o equilíbrio seja atingido, a gente vai ter um aumento na temperatura da água e uma diminuição na temperatura do metal. Então, o que a gente teve aqui foi transferência de energia do sistema, que a gente pode pensar aqui como sendo metal, né, para a vizinhança, que é a água que está em torno dele. Tá? Isso é transferência de energia na forma de calor. Isso acontece, todo o calor é distribuído de forma razoavelmente uniforme para as moléculas de água, né, e você aumenta aqui a energia cinética dessas moléculas de forma totalmente aleatória. Uma outra forma de você ter esse tipo de processo acontecer é, por exemplo, aqui está a decomposição térmica da ureia. Né? Então, a gente tem aqui ureia, isso na presença de oxigênio vai gerar, para cada mol de ureia, 1 mol de CO2, 2 de água, na forma líquida, e 1 de nitrogênio. Né? Então, a gente tem inicialmente um sólido, e esse sólido vamos assumir que ele está na presença de oxigênio puro. Então, a gente teria um sistema como esse que está aqui à esquerda. Então, eu tenho aqui, para cada mol de ureia, eu tenho 1 mol e meio de oxigênio. Né? Ao terminar essa reação, eu passo a ter agora 2 mol de um líquido e 2 mols de gás, que é mais, né, mais do que eu tinha inicialmente. E se eu tiver aqui um pistão que garanta, né, que a pressão que vai estar sendo exercida aqui é constante, quando essa reação química acontecer, eu vou ter a elevação desse pistão. Para manter a pressão constante, ele vai ter que se elevar. Né? Quem vai causar essa elevação? Justamente a reação química. Né? Então, você vai aumentar o número de mol de gás, então você vai ter uma elevação desse pistão. Essa elevação é direcional. E você vai ter, então, esse ganho aqui, né? esse trabalho que foi realizado pelo sistema. Isso pode ser aproveitado, é lógico que, né, não é o caso aqui, mas isso pode ser aproveitado. Essa energia que foi ganha, esse trabalho que foi realizado pode ser aproveitado para algum processo que seja do interesse, né, de quem fez essa reação. Tá? Então, isso é quando a gente está pensando em trabalho, em química, muitas vezes a gente está pensando em alguma coisa desse tipo. A gente vai fazer muita discussão de outras formas, né, da gente utilizar trabalho. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? Não, sem dúvidas. Não? Essas definições, de novo, elas parecem simples e elas são mesmo. Tá? Mas elas são importantes para a gente começar a nossa conversa sem ter que se preocupar depois com ter que falar muitas palavras para definir uma coisa que tem definição clara, tá bom? Por último, eu vou fazer isso aqui, vocês quase com certeza já ouviram falar na vida pregressa, né, de vocês. Professor, Oi. eu tenho uma pergunta. A última aula não foi postada, né? Não foi? Não, eu procurei, não achei.
Ah, A eu vou aula conferir, do né? dia 2 antes do feriado. Eu vou conferir. Pode ser que eu não. Ué, mas eu tenho. Pode já subir ela para o YouTube. Ah, tá. Obrigado. Eu vou conferir. Se não tiver, eu posto. Logo que acabar a nossa aula aqui, eu posto lá. Tá bom, obrigada. Tá bom? Aí eu que agradeço. Eu vou conferir lá. Nossa. É... Bom, se eu não postei, me desculpem, tá? É... Bom, vamos continuar aqui as nossas definições. Vocês já ouviram falar de processos endotérmicos e processos exotérmicos, né? Então, o que é um processo endotérmico? É um processo químico que absorve calor para acontecer. E um processo exotérmico é um processo químico que libera calor ao acontecer. Então, vamos imaginar que aconteça um processo endotérmico dentro de um sistema que tem paredes adiabáticas, né? Então, o meu sistema está dentro tá no interior dessas paredes adiabáticas. E eu tenho aqui um termômetro. Se acontecer um processo endotérmico, eu vou afirmar para vocês que a temperatura aqui dentro vai cair. Se por outro lado aconteceram dentro das mesmas paredes, né, do mesmo recipiente, acontecer um processo exotérmico, ou seja, em que a liberação de energia durante uma reação química, eu vou dizer para vocês que essa temperatura aqui dentro vai subir. Isso, todo mundo concorda com isso? Analisem com calma e vejam se todo mundo concorda. Sim, não, talvez? Ou será que eu estou falando ao contrário? Se vocês quiserem fazer uma dinâmicazinha, coloca sim ou não no chat, aí a gente vê. Quase como uma votação. Dá para fazer até um. Mas, enfim, a minha habilidade não está muito desenvolvida ainda. É porque é difícil também fazer quando está compartilhando. Mas, gente, coloca sim, então, no chat se vocês concordam com o Gustavo ou não, se vocês acham que é o contrário. Isso é interessante. Olha, vejam, porque essas definições, depois a gente vai assumir que elas estão claras, né? Então, quando eu falar um processo esotérico, eu vou entender que todo mundo, eu vou assumir que todo mundo entendeu o que significa isso para a temperatura do sistema, quando é um processo quando tem parede adiabática. Então, a gente precisa ter isso bem concretizado. Eu acho que é uma boa hora da gente parar para pensar um pouco. Professora, eu não entendi a pergunta que você tinha feito antes. A minha internet ficou ruim e caiu. Oi, eu não entendi. Eu não entendi a pergunta que você fez antes, porque a minha internet caiu. Então, a pergunta é assim, eu estou dizendo que se eu tenho um processo que é endotérmico, então lembra que o processo endotérmico é quando o sistema absorve calor para a reação, por exemplo, acontecer, né? Esse processo endotérmico, se ele acontecer dentro de paredes adiabáticas, eu estou assumindo que a temperatura vai cair. Tá? Eu afirmei que a temperatura cai. Quando eu tenho, por outro lado, um processo exotérmico acontecendo dentro de paredes adiabáticas,
eu afirmei para a turma que a temperatura sobe. E eu queria saber se vocês concordam com isso. Se for uma coisa óbvia também, pode falar que é óbvio que sim ou que é óbvio que não. Eu não sei. Mas é interessante a gente ter isso claro. No caso, você fala se a temperatura da parede vai aumentar ou vai diminuir. A parede não, o dentro do sistema, né? A parede ela é adiabática, então ela não vai. Eu só estou afirmando que ela é adiabática porque a gente não vai ter troca de calor com a vizinhança, só para isso, tá? Então é o que acontece dentro do sistema. Estou dizendo que se for endotérmico cai e se for exotérmico sobe a temperatura. Acho que Essa é a ideia do sistema. talvez ali no modelinho que está desenhado eles não possam ter entendido bem, né? Mas, gente, repara que o termômetro, ele vai medir a temperatura naquela pontinha, né? E aquele cano dele, a gente vê a graduação dele. Mas, assim, quando a gente está vendo a temperatura dentro do sistema ali. Se a gente lembrar, tem um sistema e tem essa fronteira, que não deixa passar energia, e tem a vizinhança, né? Aí, esse que é o negócio. Aí, vamos ver. Vocês podem colocar no chat, sim ou não, vocês concordam que quando o processo é exotérmico, a temperatura sobe dentro do sistema, onde a gente está medindo ali com o termômetro? Ou isso está bem confuso? Pode falar que está confuso também, tá? Se não fizer sentido nenhum também. Aí, a Isadora escreveu. Vocês concordam com a Isadora? É que a gente quer saber que todo mundo tem isso mesmo. Porque se alguém tiver com dúvida, é importante parar agora para entender. Entendi. É isso mesmo, tá, Isadora? Eu vou interromper o compartilhamento aqui, né? Todo mundo já deve estar com a imagem na cabeça. Se eu não me engano, era a última coisa mesmo que eu queria. Isso mesmo, João Paulo. Tá? Eu queria ver com vocês o que estão pensando. Então, vamos aqui no chat. Não, João Paulo. Achava que o sistema isolado a energia se conservava. João Paulo, você tá certo, tá? Essa primeira coisa que você colocou aqui está certo. A energia sempre se conserva, tá? Se a minha internet ficar ruim, vocês me desculpem, porque está um pouco sobrecarregado aqui. Então, eu tendo eu tendo a concordar com a Isadora, né? O João Paulo complementou alguma coisa aqui, né? Então todo mundo concorda com o que eles colocaram aí no chat. Então a gente, por exemplo, né? Um exemplo de reação exotérmica é qualquer reação explosiva, né? Geralmente as reações explosivas são muito exotérmicas. Algumas dissoluções são muito esotéricas. Então, por que a gente tem uma ordem certa para colocar, para misturar ácido e água? Porque a dissolução do H+, é extremamente exotérmica. Então, ela libera uma quantidade muito grande de calor e a gente tem um aumento brusco de temperatura que pode causar um acidente, né? Então, a partir dessas definições, a gente pode conversar mais fácil, usando menos palavras. Eu acho que a ideia é mais essa do que qualquer outra. Então, o que o João Paulo falou é uma coisa muito importante. Ele falou: eu achava que a energia se conserva. Essa é basicamente a primeira lei da termodinâmica. Deixa eu compartilhar aqui com vocês uma coisa.
E aí eu vou escrever umas coisinhas. Ainda estou aprendendo a usar. Não tem nada demais nesse layout novo, mas eu estou ficando velho. Então, a partir dessas definições, a gente pode falar da primeira lei da termodinâmica. Vou caneta maiúscula, né? A gente pode falar da primeira lei da termodinâmica. E é interessante, né, se a gente analisar uma lei natural, ela é geralmente derivada de observações e depois de generalizações, né? A primeira lei da termodinâmica ela é quase uma premissa, né? A gente pode tentar o tempo todo derrubar essa premissa, mas a partir dela que a gente consegue estudar qualquer outra coisa hoje em dia, né? Com base na ciência que se estuda hoje em dia. Então, a gente pode definir da forma mais simples possível a primeira lei da termodinâmica, dizendo que a energia. E aí eu vou usar uma palavra que depois eu defino, a energia interna de um sistema isolado é constante. Essa aqui é a definição mais simples que a gente tem para a primeira lei da termodinâmica. Então, se eu tenho um sistema isolado, a energia, se eu somar toda a energia de todos os componentes daquele sistema, ela vai ser constante, não importa o que aconteça, não importa qual processo haja ali dentro. Né? Acontece que a reorganização da energia dentro do sistema é possível, certo? E ao reorganizar o sistema, as energias você pode ter, por exemplo, que a gente estava falando, se você faz uma reação química dentro de um sistema isolado, né, com paredes adiabáticas, você pode ter a variação de energia lá dentro porque você houve a quebra e a formação de novas ligações químicas. E isso causa, geralmente, uma troca de calor. Né? Então, a reorganização da energia interna pode acontecer. O que não vai acontecer é mudar a energia total. Então, o que é energia interna? Né? Que é outra coisa que que é importante a gente definir. Então, energia interna, que a gente chama de U, por questões históricas. Então, a energia interna é a energia total de um sistema químico. De um sistema, não vou escrever químico, não, de um sistema. Né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se você for pensar num sistema que é um gás ideal, a energia interna ela é basicamente dada como você não tem a sua molécula é pontual, e você não está pensando em transições de energia, né? A energia interna de um gás ideal é basicamente dada pela energia cinética desses gases ideais. Mas num sistema mais real, você teria a energia interna
ela pode ser definida como uma somatória, né, de energia cinética, do movimento molecular. Você tem uma energia potencial eletrônica das moléculas. Você tem uma energia potencial relacionada às vibrações moleculares. Se você tiver um sistema gasoso, você tem energia potencial relacionada à rotação molecular. Isso tudo somado dá para a gente a energia interna. Só que qual que é o problema, na verdade? A gente não consegue medir isso na prática. Isso aqui já é assumindo uma interpretação molecular da energia interna. E a gente não vai estudar com detalhes nessa disciplina. O que acontece com a energia interna é que ela é impossível de ser medida na prática. A gente não mede a energia interna do sistema. Em princípio, né, formalmente, seria possível medir. Mas a gente não consegue medir. Porque você teria que medir a energia cinética das moléculas e você pode inferir, fazendo uma série de considerações, a mesma coisa a energia eletrônica, que é muito mais difícil de fazer essa inferência. Dá para calcular. Tudo isso aqui você tem modelos que calculam, mas cada um desses modelos carrega uma série de aproximações. E no fim você vai ter uma energia calculada e você não tem com que comparar, porque você não consegue medir cada uma dessas grandezas. Você consegue medir energia vibracional, eletrônica, sim, rotacional. Eletrônica é mais complicado. A vibracional e a rotacional é um pouco mais fácil. A energia cinética é bastante difícil, né? A gente pode, de novo, relacionar com a temperatura, usar a teoria cinética dos gases, mas, enfim, a gente não mede isso. Então, você pode calcular, mas você não tem como comparar com o resultado experimental. O que a gente mede é variações. O que é possível medir, né? A gente mede variações de energia. Variações de energia interna. Tá? Quando a gente está interessado então a gente mede em termos macroscópicos, a gente sempre mede ΔU. Né? Um ΔU que seria a energia interna final menos a inicial, só que a gente mede o delta sem ser capaz de medir a final e a inicial. A gente só mede o que mudou. Tá? Dessa definição da energia termodinâmica, a gente também pode fazer algumas inferências. E a gente pode pensar que a variação da energia interna ela só acontece quando eu tenho troca de energia na forma de calor e troca de energia na forma de trabalho. Então, essa daqui são as duas formas de causar variação de energia interna. Se eu tenho, então, troca de calor troca de energia na forma de calor, o que eu estou trocando a energia é a energia interna. Se o meu sistema está doando calor, ele está dando a energia interna do sistema para a vizinhança. Se o meu sistema realiza trabalho, ele está usando essa energia interna do sistema para gerar trabalho. Tá? Então, essas duas formas aqui de troca de energia é que vão causar variações de energia interna do sistema. Se não tem como trocar calor e não tem como realizar trabalho, a variação da energia interna é zero. Então, ela é constante. Tá?
Essa definição da primeira lei da termodinâmica, ela, para quem é curioso, né, com ciência, já deve ter ouvido falar coisas muito parecidas com ela. Ela é basicamente o princípio da conservação da energia. Então, quando a gente fala da primeira lei da termodinâmica, na verdade, a gente está falando de um dos pilares da ciência física e química moderna, né? É um princípio essencial para que todo o tratamento, praticamente qualquer fenômeno aconteça, a gente parte desse princípio da conservação da energia. Né? Existe uma série de lendas, né? Uma das coisas mais frustrantes do universo deve ser tentar quebrar a primeira lei da termodinâmica. Existem os chamados motocontínuos, né? Que geram energia a partir do nada. A gente vai falar de alguns deles, especialmente quando a gente falar da segunda lei da termodinâmica, mas se algum dia alguém conseguir quebrar esse princípio da conservação da energia, a gente tem que repensar praticamente tudo que a gente sabe sobre ciência, né, em vários aspectos. Tá bom? Então, quando a gente está falando da primeira lei da termodinâmica, ela tem uma parte algébrica que vai aparecer, que é meio chata, mas ela é extremamente útil, né? E é a partir dela que a gente consegue definir praticamente tudo que interessa em química para a gente. Tá? Depois a gente vai precisar da segunda lei, porque ela não, apesar de ser tão importante, ela não é capaz de levar certos aspectos da troca de energia em conta, né? Mas aí a gente vai fazer algumas definições. Tá? Tá claro o que eu falei? Alguém falou alguma coisa? A Dora falou que tá claro. Então tá. Tá bom. Então vamos continuar lá. Se a gente então for pensar na primeira lei da termodinâmica, agora a gente tem que pensar como é que eu faço então para medir essa variação de energia interna, né? Uma vez que o meu sistema não seja isolado, de qualquer forma, a gente pode considerar que, no mínimo, a gente tem que considerar que o universo é um sistema isolado. Né? Eu posso pôr. Então, no mínimo, a gente pode ter isso aqui em conta. Então, por tudo que a gente pode pensar, né, o universo é um sistema isolado. Se o universo é um sistema isolado, então quer dizer que a energia do universo é constante. Também é uma outra forma de escrever a primeira lei da termodinâmica, mas ela é um pouco mais profunda e ela exigiria um nível de envolvimento com o problema que é mais complexo. Então, se o universo é um sistema isolado, quer dizer que dentro do universo a energia se conserva, a energia é constante. Tá? Então, tudo que a gente vai fazer, a gente vai sempre lembrar que, eu vou começar aqui um novo quadro. Então, como o universo é um sistema isolado, a gente pode começar a pensar o seguinte. Né?
a, toda a variação que eu tenho, então se eu pensar que o universo, se a gente for pensar num delta U do universo, ele tem que ser zero. Tá? Então, isso implica que a variação da energia interna do meu sistema mais a variação da energia interna da vizinhança é igual a zero. Tá? Isso vai ter algumas implicações mais tarde. Vocês entendem que sistema mais vizinhança, como a gente falou lá atrás, dá o universo. Então, a variação aqui, a soma da variação do sistema mais vizinhança tem que estar zero. Para o nosso curso, eu não vou usar isso aqui. Tá? Para o nosso curso, delta U é do sistema. E quando for da vizinhança, eu vou escrever explicitamente vizinhança. Isso eu vou fazer sempre, tá? Para evitar ficar escrevendo um monte de coisa aqui escrita que só vão complicar a nossa notação. Tá? Então, isso a gente vai levar em conta mais adiante, mas é bom a gente ter em mente. Então, se eu estou interessado aqui em saber o que está acontecendo com o sistema, eu tenho que pensar em como medir. A gente definiu, eu coloquei lá em cima para vocês uma definição muito simples, relativamente simples. Só um comentário quase aleatório. Eu pretenderia que esse W, na verdade, fosse um ômega minúsculo, tá? Que é a definição correta. Mas tanta gente já usa como W que tanto faz vocês usarem, tá bom? Na hora de falar de trabalho. Só que essa definição aqui ela é macroscópica. O que quer dizer macroscópica? Quer dizer que ela é dada para medidas, para valores mensuráveis de calor e de trabalho. Acontece que a gente muitas vezes precisa das definições diferenciais. E aí que eu vou escrever uma coisa aqui, assim, essa definição aqui, que é o final menos o inicial, esse delta U, se a gente lembrar lá da definição de diferenciais, quando a gente tiver o delta U tendendo a zero, a gente tem uma diferencial, certo? Né? Então, se delta U for, porque a gente está falando de uma variação infinitesimal. Então, se a gente pensar que delta U tende a zero, a gente passa a ter uma... Espera aí que atrasou um pouco. Se delta U é igual a zero, a gente tem uma situação em que a gente passa a falar da variação infinitesimal da energia interna. Né? Então, seria a diferencial da energia interna. Eles não sabem o que é verdade. Você viu quando eles não falavam a Fernanda? Tá? Essa variação infinitesimal, a gente vai precisar dela porque a gente vai analisar em diversos aspectos, né? Isso que a gente está interessado. Então, eu posso escrever essa equação de cima na forma diferencial dessa forma aqui. Mas aí a gente tem que tomar cuidado com uma coisa que eu vou tentar começar a falar com vocês hoje. A diferencial da energia interna, ela seria dada pela diferencial do calor e a diferencial do trabalho. Vocês vão sempre encontrar essas diferenciais, ou muitas vezes vocês vão encontrar esse Bzinho cortado, assim, para trabalho e para calor. Assim como vocês viram que o delta U não é delta Q mais delta W, ele é Q mais W. Né? Por quê? Porque se eu faço troca de energia na forma de calor, a quantidade de calor trocada depende de como eu faço a troca.
Então, se eu faço a troca a temperaturas, se eu tenho uma variação de temperatura entre o sistema de vizinhança muito grande, ou se eu tenho uma variação pequena que vai aumentando aos poucos, né, de uma forma que a gente chama de reversível, o valor de calor, né, da quantidade de calor trocado varia. A mesma coisa vale para o trabalho. Se eu faço o trabalho, dependendo da forma com que o processo acontece, a quantidade de trabalho que eu obtenho desse processo é diferente. Eu vou resolver com vocês um exemplo já do trabalho, que é uma forma bastante tranquila de a gente ver isso. Então, essas duas grandezas, né, isso aqui chama diferencial inexata. Na verdade, se você for levar as últimas consequências, essa diferencial não deveria ser definida. É uma diferencial não exata, porque você tem uma dependência do caminho em que o processo acontece. Já a energia interna é uma diferencial exata. O que quer dizer diferencial exata? Quer dizer que só o estado final e inicial importam. Então, se eu souber qual é o estado final e qual é o estado inicial, é suficiente para eu calcular essa diferencial, né? Então, por que a energia interna pode ser diferencial exata e calor e trabalho não são? Porque quando eu faço calor de forma que eu troque pouco calor no sistema, quer dizer que uma parte desse calor está sendo transformada em trabalho. E vice-versa. Então, se eu fizer trabalho de forma muito eficiente, eu troco pouco calor. Entendeu? Então, se eu fizer trabalho de forma ineficiente, eu troco muito calor. De forma que a soma dos dois dá sempre o mesmo número. Né? Para somar os dois sempre dá o mesmo número. Então, os dois dependem do caminho, calor e trabalho. Mas a energia interna não. E aí, quer dizer que eu posso calcular a energia interna na forma de um delta. Lembrando que delta significa isso aqui, né? É final menos inicial sempre. Né? Então, delta U pode ser calculado como energia interna final menos energia interna inicial. Apesar de eu não poder medir isso diretamente, apesar de eu não poder medir isso aqui diretamente, eu posso dizer que isso é assim. Tá? A gente vai ver outros que dá para medir diretamente, né? Que a entropia, por exemplo, aí fica mais fácil de falar isso. Então, a diferencial exata, ela tem essa característica importante, né? E uma diferencial exata, ela faz com que a energia interna seja uma propriedade de estado. Então, por que quer dizer propriedade de estado? Quer dizer que, uma vez que eu saiba qual é a situação final do meu sistema, eu saiba qual que é a situação inicial, eu sei o que aconteceu, qual foi a variação dessa propriedade. Né? Não importa como eu faço esse caminho. Vocês já devem ter, talvez vocês não estejam relacionando o nome à pessoa, né? Eu estou falando com o que vocês já sabem, mas provavelmente no ensino médio vocês ouviram falar de uma coisa que chama lei de Hess, né? Que fala das entalpias de reação, que se eu tiver uma certa reação química, eu posso somar reações químicas, e ao somar reações químicas eu posso somar os valores das entalpias dessas reações para dar uma outra reação que me interessa. Né?
Isso só acontece porque a entalpia também é uma propriedade do estado. Tá? Então, a gente já definiu a primeira energia interna, porque ela é a mais importante, mas uma propriedade também que sai, que é importante na primeira lei termodinâmica, é a entalpia. Tá? Ela também é uma propriedade do estado. Tá claro até aqui? Porque só pode ser linha do duro, vai poder testar no duro, no noturno. Tá. Já tem 3 falando que estão conseguindo acompanhar. Ok. Não, deve ir para cá. Tá bom, então, vamos mostrar isso. A gente pode tentar, de alguma forma, definir, por exemplo, o trabalho. Né? E aí a gente acaba por hoje. Vamos fazer uma situação. Bom, ninguém disse que tinha que ser retinho. Né? Oi, querido. Vamos imaginar que a gente tem aqui não, mas eu quero um círculo, né? Não quero, um cilindro. Para não arrumar confusão de graça. Vamos assumir que a gente tem aqui uma amostra de gás. Né? E essa amostra, ela ocupa aqui, eu não vou tentar desenhar nada muito sofisticado, ela tem aqui uma barreira, né, que não permite que haja troca de matéria. Então, a gente tem aqui uma certa quantidade de um gás ideal, né, e a gente quer pensar no que acontece quando esse gás expande. Uma primeira forma da gente pensar seria a expansão, assim, a gente contrai esse gás até um certo volume e depois a gente deixa a pressão, a gente libera esse gás. Então, vamos dizer que a gente tem alguma coisa aqui prendendo esse sistema, né? A gente libera o sistema para que haja expansão contra uma pressão externa de uma atmosfera constante, né? Como é que eu faço para calcular o trabalho que foi realizado? Né? Então, o trabalho, todo mundo lembra da definição de trabalho? Força vezes deslocamento. Isso. A gente também pode pensar, né, em alguma coisa assim, a princípio, né? Então, você tem aqui um certo L que vai ser deslocado, né? Aí, bom, força. Qual que é a força que está sendo exercida aqui? A gente tem uma certa pressão, né? A gente sabe que pressão é força sobre área, certo? Todo mundo lembra disso. Então, eu posso dizer que força é pressão vezes área. Qual área? A gente tem aqui, o meu desenho está muito ruim, mas
Isso aqui é um cilindro, a gente tem uma área, né, que é dada aqui pela mesma área aqui de cima, certo? Então, a gente tem a área desse cilindro. Né? Então, eu posso substituir aqui essa força por pressão desigual. Então, a pressão vezes área vezes DL. Bom, aí tem uma outra coisa, né? A gente tem um cilindro. Né? Para facilitar a nossa vida, a gente pode lembrar o seguinte, como a área é constante aqui, a DL vai ser o único jeito de variar o volume desse gás. Esse volume está num certo volume inicial. O único jeito de variar o volume desse gás vai ser deslocando para cima e para baixo essa barreira. Pode ser um pistão, qualquer coisa assim, né? Então, esse A vezes DL é a mesma coisa que a variação de volume. Certo? Então, a gente vai ter agora um trabalho que é dado por P, pressão, né, vezes a diferencial do volume. Aqui vale a pena a gente parar para falar um pouquinho de notação. Tá? Em todos os livros de físico-química, vocês vão perceber que a nossa referência é o sistema. Né? Então, eu vou colocar aqui como um parênteses, né? A nossa referência é o sistema. Então, se o sistema perde energia, a gente chama de negativo. Se o sistema ganha energia, a gente chama de positivo. Tá? Então, se o sistema, se ele está doando energia, por exemplo, se a gente tem uma expansão, o sistema está doando energia, né? Isso aqui implica isso. Se o sistema está doando, isso quer dizer que o trabalho ele é menor que zero. Essa é a notação. Tá? Isso aqui é um caso de notação. Certo? Então, se o sistema está fazendo o trabalho, ele está doando energia na forma de sistema. Não. O sistema está doando energia na forma de trabalho. Perdão. Então, se ele está doando energia, se ele está perdendo energia, quer dizer que o trabalho é menor que zero. Se acontece o contrário, se o sistema recebe trabalho, isso vai implicar que o trabalho é maior que zero. Por que essa notação é importante? Porque ela é exatamente o contrário do que vocês vão notar se vocês forem estudar, por exemplo, um livro de termodinâmica para engenharia. Eu acho que na física também é o contrário. Tá? A notação aqui, o sinal do trabalho é oposto. Tá? Então, essa notação aqui, ela é bem relevante, vocês têm que ter ela claro, porque quando não for feita essa notação, vocês têm que fazer, deixar isso, ter isso claro na cabeça, que vocês podem ter essa alternância de notação, não é um problema necessariamente de erro. Tá? Só que a nossa notação é obrigatoriamente essa. Então, todo mundo, por favor, vai sempre adotar ela. Isso implica que se o volume aqui aumenta na expansão, o sistema está fazendo trabalho. E se ele está fazendo trabalho, o trabalho tem que ser negativo. Isso vai implicar, essa notação vai implicar que o sinal aqui tem que ser negativo. Tá? Isso é da notação. Não tem nada a ver com o significado físico. Isso é simplesmente a nossa referência. Como a nossa referência é o sistema, esse menos aqui, ele apareceu agora, porque é agora que eu defini a notação. Tá? Ele não é arbitrário, ele vem da notação. Tá? Porque a hora que eu tiver um dV maior que zero, o que é o que vai acontecer? Porque eu estou expandindo, quer dizer que o sistema fez trabalho. Ele está doando energia na forma de trabalho. Só que tem que ser negativo por causa da notação. Tá bom?
Então, vai aparecer aqui. Isso sempre, a nossa referência é sempre o sistema. Então, sempre vai aparecer, tá bom? Agora, vamos trabalhar aqui a nossa ideia. O trabalho, ele é feito contra uma pressão, certo? Então, essa pressão aqui, que a gente tem aqui, é a pressão externa. Certo? O trabalho está sendo feito contra a pressão. Então, a gente tem aqui, finalmente, né, a gente tem menos o volume inicial até o volume final da pressão externa dV. Né? Só que a pressão externa ela é constante. Se ela é constante, ela não fica nessa integral. Né? Então, a gente vai ter menos a pressão externa, integral entre VI e VF, da diferencial de volume, que aí agora é uma integral elementar, né? Que é simplesmente a diferença de volumes. Né? Então, a gente pode ter, nesse caso, o trabalho é menos a pressão externa vezes V final menos V inicial. Aí a gente vai lembrar que sempre que a gente tem esse tipo de situação, a gente chama de delta, né? Então, é menos pressão externa, delta V. Então, qual que é o trabalho feito por um gás ideal durante uma expansão contra a pressão constante? Né? Então, aqui é o trabalho à pressão constante. Ele é dado por menos vem da notação, a pressão externa constante vezes a variação de volume. Isso aqui te dá o trabalho. Tá bom. Então, se eu tiver um processo químico qualquer acontecendo, e ele causar uma variação de volume, eu posso fazer. Se eu estiver trabalhando a pressão externa constante, eu calculo o trabalho dessa forma. Tá? Bom, e agora? Será que esse é o único jeito que o trabalho pode ser feito pelo sistema? Bom, a resposta é não. Né? E aí eu vou iniciar uma nova folha aqui do nosso novo quadro. Vou fazer um desenho equivalente. Então, a gente pode ter aqui a mesma coisa, uma barreira que impede a troca de matéria. Eu tenho um dado ideal a uma determinada P inicial, volume inicial. Só que agora, a pressão que vai ser exercida aqui, essa pressão externa é igual à pressão interna do gás. Tá? Ou seja, eu exerço a pressão exatamente igual à necessária para manter esse pistão em equilíbrio. Tá? Eu não tenho nada segurando o sistema, eu só estou simplesmente aqui exercendo a pressão exata para manter o sistema em equilíbrio. Eu vou tirar esse PI está certo, né? Então, a pressão externa aqui, ela é igual à pressão interna o tempo todo. Né? E aí eu vou fazer agora uma expansão nessa situação. Como é que vai ser essa expansão? Eu vou fazer uma variação infinitesimalmente pequena da pressão, para um pouco menor. Né? Então, varia um pouquinho a pressão, diminui um pouquinho, de forma infinitesimal a pressão. O que vai acontecer? Vai acontecer um pequeno deslocamento, também infinitesimal. Eu vou fazer isso quantas vezes for necessário, até que eu atinja
a situação do volume final que me interessa, né? Então, eu vou ter também, quando chegar nesse outro ponto aqui, eu vou ter aqui um deslocamento L. Então, quando chegar aqui, eu vou ter o volume final do meu sistema. Só que agora a pressão não é mais constante. Então, vamos ver como é que a gente faz agora para calcular o trabalho desse jeito. Porque se a pressão não é mais constante, vai mudar alguma coisa, né? Então, a gente tinha chegado nessa expressão aqui. Trabalho é menos a integral entre o volume inicial e o volume final da pressão dV. Tá? A gente estava com essa expressão pronta lá. A gente fez algumas considerações e chegou nela. O que acontece aqui? Agora, a pressão é a pressão do gás. Ela não é mais a pressão externa. Quer dizer, a pressão externa é igual à pressão do gás. Então, você não tem mais como assumir que essa pressão é constante. Você tem que achar alguma relação entre a pressão do gás e o volume. Bom, alguém tem alguma ideia de qual seria uma relação razoável entre a pressão do gás e o volume para um gás ideal? A forma de lei dos gases ideais. No caso, Isso. seria NRT sobre V. Isso. Então eu posso escrever a pressão dessa forma que o Paulo falou. nRT sobre V. Né? Bom, se eu fizer isso, como é um gás, eu estou dizendo que é um gás ideal desde o começo, né? Eu posso substituir a pressão nessa equação por esses termos aqui. Então eu vou ficar agora com trabalho igual a menos a integral entre V inicial e V final de nRT sobre V dV. Aí a gente vai lembrar que nRT, essas grandezas aqui são constantes, né, nesse problema. Então a gente vai ficar com menos nRT integral entre VI e VF 1 sobre V dV. Bom, se a gente chamasse de X aqui, todo mundo já saberia essa resposta, né? Chamando de V, todo mundo sabe essa resposta para essa integral? ln de V. Isso. Então a gente vai ter aqui, exatamente, nRT, que multiplica a resposta para a integral, o ln de V, calculado entre V inicial e V final. A gente vai melhorar um pouquinho. Deixa eu ver aqui embaixo, fica melhor. Menos nRT, ln, já vamos usar logo a propriedade, né? VF sobre VI. Né, que seria a subtração de dois logaritmos, que é a mesma coisa que dividir os argumentos. Tá bom? Percebe que a resposta é fundamentalmente diferente. Né? A gente tinha lá uma relação que era simplesmente o ΔV, e agora a gente tem uma relação que é o LN, de uma relação de volumes. Né? Se a gente pensar num gráfico, e aí, antes disso, eu vou lembrar uma coisa para vocês que eu não defini, né? Eu achei melhor falar tudo para depois definir. Quando a gente faz essa situação, dessa variação infinitesimal, o que acontece? Você faz uma variação infinitesimalmente pequena, ela é muito, muito, muito pequena, você diminui um pouquinho a pressão, o pistão sobe só um pouquinho. Se eu aumentar a pressão do mesmo número, agora, né, só que no sentido inverso, estou aumentando, volta para a condição anterior. Eu posso fazer isso, essa ida e essa volta, quando for necessário, porque realmente seria uma variação muito pequena. Isso faz com que você tenha um processo que é chamado de processo reversível. Né? Então, o nome desse processo seria um processo de expansão
Reversível. A palavra é muito importante, eu vou escrever em letras maiúsculas. O termo reversível quer dizer isso. Quer dizer que você tem uma situação em que você pode, você está em uma situação em que pequenas variações infinitesimais em qualquer direção podem ser revertidas, né? Sem que você tenha qualquer alteração no sistema. Isso vai ser essencial quando a gente for estudar equilíbrio químico, tá? Então, um processo reversível tem essa característica. Então, o que a gente calculou aqui foi o trabalho de expansão, né? Então, isso aqui é um processo de expansão reversível. O que está calculado aqui é o trabalho reversível. Então, eu vou chamar esse trabalho aqui, trabalho reversível, tá? Se a gente for fazer agora um gráfico, se a gente fizesse um gráfico, e aí a gente acaba a aula e para nesse gráfico. Aqui, de pressão por volume, né? No primeiro trabalho, no primeiro processo, a gente tinha uma pressão constante. Seria a pressão atmosférica, a pressão externa, né? Eu tinha um volume inicial e eu cheguei no volume final. Eu posso dizer, então, que a gente andou, um pontilhado para não me perder muito, pontilhado 14, também tudo bem, até um volume final de uma régua. O que aconteceu foi que eu tive uma variação do volume inicial até o volume final a pressão constante, certo? O que esse gráfico me permite ver? É o seguinte, a gente, para obter o trabalho, a gente não integrou PDV. Então, o que isso quer dizer? Alguém pode me dizer o que isso significa? Onde que está o trabalho nesse gráfico? A área, no caso. Isso, porque é integral, né? Então, eu posso dizer que, se eu calcular essa área aqui, eu tenho o trabalho realizado. Agora, e para o processo reversível? Eu não estou com a pressão constante. Eu comecei com uma pressão maior, né? Porque eu tinha uma pressão inicial maior. A pressão final é a mesma, é a pressão aqui externa. O volume inicial também é o mesmo. Só que eu estou numa pressão inicial maior. Então, o que acontece? A minha curva aqui, ela tem uma cara de uma curva logarítmica. Né? E aí, o que acontece? O trabalho continua sendo a mesma coisa, né? É a integral dessa função aqui. Vou fazer de azul aqui, em outro sentido. O trabalho aqui, agora, ele é a área sob esse gráfico. Né? Toda a área. E aí, isso aqui seria o trabalho reversível. Né? Você percebe, né, que essa área aqui, azul, é maior do que a verde. Né? Então, a gente pode, sem medo de errar, dizer que o trabalho reversível é maior que o trabalho não reversível. Né? E aí, por que eu estou falando isso? Né? Primeiro, isso mostra para a gente que o trabalho depende do caminho. Se eu fizer o trabalho de alta pressão constante, eu tenho um valor. Se eu fizer trabalho de forma reversível, eu tenho outro valor. Tá? Então, o trabalho não é uma função de estado. Não é uma propriedade de estado. Né? Ele vai ser uma função do caminho. Uma função que depende do caminho. E outra coisa importante é a seguinte.
Esse resultado, que aqui eu só estou mostrando para vocês um exemplo, ele é um resultado geral. Então, sempre que eu tenho um processo que acontece de forma reversível, eu obtenho mais trabalho no processo reversível do que no não reversível. Isso vale para calor, isso vale para trabalho, né? Então, para calor, é um pouco mais difícil de ter um exemplo simples assim para a gente resolver, mas a gente vai encontrar alguns ao longo do caminho. Mas a gente sempre vai ter o trabalho reversível maior do que o trabalho feito de forma não reversível. O calor trocado de forma reversível é sempre maior que o calor trocado de forma não reversível. Esse resultado é geral. Tá? Sempre vale essa regra. Tá bom? Isso mostra para a gente, então, que o trabalho não é função de estado e que a gente sempre tem essa relação entre o trabalho que eu obtenho de forma reversível e não reversível. Tá? Alguma dúvida aqui, gente? Para quem já fez Física 2, deve ter resolvido isso também 1 milhão de vezes. Professor, Diga. quando a temperatura ela variar, não tô lembrado, a questão também do trabalho vai ser diferente também, não vai? Vai, porque aí você tem, na verdade, uma situação em que você tem troca de calor, né? Quando você tem variação de temperatura e não é adiabático o processo, você vai ter você vai ter troca de conseguir fazer. Mas tem sim, tem bastante diferença. É porque naquele caso ali a pressão ela ia variar, no caso, porque se você levasse em conta a equação geral dos gases ideais, aí você ia ter o termo da temperatura ali. Ela já não ia ser mais considerada constante no caso. Não, mas você tem que separar os processos. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pensar numa série de processos, de decompor o seu processo. Qual que é a influência da temperatura e qual que é a influência da pressão nesse caso, né? Você decompõe, você vai fazer o seu processo total como sendo a soma dos dois, porque a soma dos dois seria calor mais trabalho, que é uma função de estado, você pode fazer isso. Tá? Mas você tem toda a razão, muda tudo. Se você permitir que a temperatura mude ali, toda a nossa resposta fica diferente. Eu acho que isso também é uma coisa que eles vão resolver na lista em algum momento. Eu acho que eu já fiz essa pergunta, mas eu não lembro da resposta. Alguém aqui já fez Física 2? Mas agora eu não tinha respondido aqui, a área abaixo da. Pode ser. Daniel já fez Física 2. Tá? Isso facilita um pouco aqui na nossa disciplina, né? E vice-versa também, a nossa disciplina facilita ali um pouco mais de um terço, né, da Física 2. Mais ninguém? O Henrique está fazendo. Tem uma sobreposição de conteúdos, né? Até chegando à segunda lei da termodinâmica, tem uma sobreposição de conteúdos. Depois muda bastante. Mas até lá. Fora a anotação também, que é diferente. Né? Isso aí é só para complicar a vida de vocês, às vezes eu tenho a impressão. Isso. É a terceira prova, né? Normalmente, que é a termodinâmica. Tá certo. Bom, gente, se ninguém tiver mais dúvida, eu vou parar a gravação e a gente vai encerrando por hoje. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não?
Então eu vou parar a gravação aqui. E aí a gente